Bom dia nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fly Ict, na manhã aí dessa quarta-feira, nação, trazendo as últimas novidades do Flamengo para vocês. Então, se você é novo aqui no nosso canal, está assistindo aqui pela primeira vez, puder nos ajudar aqui a crescer ainda mais no YouTube, deixe seu like, se inscreva, ative o sino e também, se você puder, galera, sempre compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do Mengão diariamente, notícias como essas aqui que eu preparei para vocês de pré-jogo, pós-jogo, reforços e negociações chegando aí no time mais querido e amado do Brasil. Agora vamos aqui para mais um corte que eu preparei para vocês aqui, falando da ESPN Brasil, também com o Vene Casagrande, donos da bola do Sport Rio aí e SBT Sport Rio. Vamos aqui para a análise dos comentaristas, falando aqui sobre o possível reforço que pode chegar no Flamengo. Sintonia, o time conseguir ser melhor ainda no que está fazendo, mas se o jeito de jogar é esse e se os objetivos que o Flamengo tem quando entra em campo são esses que nós estamos vendo o time conseguir executar no Campeonato Estadual até agora, vai ser um problema. Vai ser um problema. É claro, também tem o outro lado da moeda, porque nós somos assim no Brasil, como opinião pública e como consumidores de futebol. Naqueles trechos, e eles vão, é muito difícil que não aconteça, naqueles trechos em que a máquina esteja falhando lá no final, ele vai ser chamado de retranqueiro. Porque o Flamengo não vai levar gols, mas também não vai fazer gols. E aí uma sequência de 3 empates. Nossa, mas que isso? Cadê o DNA ofensivo? Sim. Esse grupo não é para isso. O que esse técnico está fazendo? Ele tem uma Ferrari em mãos e só sabe dirigir um... Não vou tratar outras marcas de maneira pejorativa. Sim. Mas todas as coisas que são ditas a respeito de um treinador que não consegue resolver imediatamente problemas que surgem para todos ao longo de um ano tão difícil e tão longo, né, como é o calendário brasileiro. Lembrei de quando ele estava no Corinthians, ele era o empatite, porque empatava muito lá. E aí ganhou simplesmente o Mundial e tá tudo certo. Tá tudo resolvido. Sem empatar, inclusive. Sim. Vamos eleger daqui a pouquinho os 5 melhores times de Série A, tá? Nesse começo de temporada. Então segura aí que a gente vai falar sobre isso, mas agora é hora de Champions Asiática e tem recorde para vocês. Jogos, 31 finalizações sofridas, 1 gol sofrido. E a gente lembra, esse gol sofrido não é com o time titular do Flamengo, não, tá? É com o time dos garotos no Campeonato Carioca. E aí, gols sofridos por jogo, 0,08. É impressionante, realmente, como a defesa desse Flamengo é sólida. Gustavo Zupac, olhando para esses números e vendo essa defesa tão sólida e como o técnico Tite também gosta de trabalhar essa parte do campo, isso aproxima muito o Flamengo de grandes títulos em 2024? Aproxima o Flamengo de brigar por eles, que é o que o Flamengo não conseguiu fazer na última temporada, né? O Flamengo ficou distante de brigas que a gente imaginava que ele confortavelmente estaria, né? Porque a gente não é capaz aqui de dizer quem vai ganhar o campeonato, mas a gente imagina que o Flamengo esteja brigando por eles, e o Flamengo não brigou pelos campeonatos. Então, não ganhar o campeonato, às vezes, é algo que o clube não é capaz de controlar. Agora, não brigar por eles, um clube com a ambição do Flamengo e o projeto esportivo desse tamanho, isso não pode acontecer. Então, ter um time equilibrado, ter um time competitivo, ter um time intenso com e sem bola, aproxima o Flamengo dessas expectativas de estar brigando pelos títulos. Vai ganhar ou não, é um outro passo da história que, às vezes, nem o próprio Tite é capaz de controlar. E eu acho curioso, e é importante a gente falar sobre isso, que quando a gente fala dos números defensivos do Flamengo, dos jogos do Rossi sem sofrer gols, 1 gol só sofrido na temporada inteira com o time principal, às vezes dá a impressão de que a gente fala que o Flamengo está se defendendo melhor ali atrás. Mas não é exatamente isso que está acontecendo. Porque se defender bem, aquele velho papo de treinador, se defender bem, começa lá na frente. E eu acho que essa é a grande mudança de mentalidade do Flamengo de 23 para 24. A gente falou um pouco sobre isso ontem no Sport Center. Então, é um time que tem se comportado e tem melhorado nisso jogo após jogo, né? Tem se comportado cada vez melhor sem bola desde o primeiro instante, da primeira pressão lá em cima, a ponto de exigir menos do seu sistema defensivo. E quando exigido, e foi pouco exigido até aqui na temporada, trabalhou muito bem com os jogadores que tem. Então, acho que de uma maneira mais ampla, é um time que se defende melhor.
É diferente de um time que tem uma defesa melhor. O Flamengo se defende melhor roubando a bola. Não tem melhor maneira de você se defender do perigo adversário do que a bola estar debaixo da sua asa. E o Flamengo tem conseguido roubar a bola de maneira mais rápida, cada vez mais intensa. Isso facilita não só para você se defender, mas para você atacar. Porque ao roubar a bola, o Flamengo pega sistemas defensivos menos organizados e encontra mais espaço para ganhar os jogos também. Às vezes eu gosto, André, de comparar outros esportes, mesmo que seja uma comparação que possa não funcionar, mas pegando como exemplo o boxe. A nossa geração pegou o Mike Tyson, que ganhava de todo mundo por nocaute, mas tinha suas... Ele vai lutar com um youtuber agora. Vai, perigoso. Você viu que ele tá fininho, tá fininho. Quando eu trago umas coisas, não é ele o Kleber gosta. Bambam que ele vai lutar. Não. É o Kleber Paul, Bambam. não sei o que é o Paul, Jack Paul. Não é nosso assunto principal. Não falarei mais sobre boxe e Pulp Fiction. Eu temo por ele. Pelo rapaz. Sim, mas então, ele no auge, Mike Tyson, quando lutava contra pessoas que sobreviveriam contra ele, ele tinha suas falhas, que era assim, depois de 6 rounds já não é mais o mesmo. Se você sobreviver, você pega uma luta de igual para igual com ele, com o jogo rolando. O Flamengo lá atrás era assim, 5 gols, 4 gols, mas... tinha falhas defensivas. Floyd Mayweather, por sua vez, não dava chance ao adversário. Esse é gênio. O pessoal batia e não sei... O Flamengo com essa defesa vira Floyd Mayweather? Hã? Você entendeu o que eu quero dizer? Assim, você não consegue depois de 6 rounds, você não tem esse porquê. Eu acho que você fez depois isso. de 6 rounds, Eu acho que não você fez vai isso de dar. propósito, porque o Floyd Mayweather fica nas redes sociais mostrando bolo de dinheiro. Eu nem sabia. Então ele esbanja esse orçamento que ele tem. Eu não fui tão profundo. Assim, inúmeros fatores, né? Pode ser uma ausência do titular por outros motivos, aí você entra e ganha a posição com atuações absurdas. Pode ser uma necessidade que faz com que esse jogador, de repente, jogue de uma maneira que o técnico inicialmente não imaginava e, a partir dali, ele ganha um espaço que não era um espaço planejado. O Pedro é um jogador que eu acho que deve estar no radar também do Dorival. E aí nós estamos falando, atenção, nós estamos falando de 1/4 quase do Campeonato Brasileiro. Se a gente falar de seleção que vai disputar a Copa América. 1/4 do Campeonato Brasileiro, se o Pedro fosse para a seleção, o Gabigol teria garantido para jogar. Além do fato de que a gente sabe que o calendário insano aqui não dá para todo mundo jogar o tempo todo. Então é claro que o Gabigol, ficando no Flamengo, vai jogar muito. Se vai ser o titular nos principais jogos ou tal, isso não dá para saber e hoje a resposta mais provável é não. E aí entra o segundo ponto, que é a relação dele com o clube. Assim, é o que ele quer, o quanto ele estaria satisfeito ou não. É claro que para o Flamengo seria melhor renovar o contrato do Gabigol, independentemente da... Até para você não gerar concorrência, né? Isso pensando que a partir de julho ele pode assinar um pré-contrato com outro clube qualquer. E outra coisa, né, Dani? Imagina o Flamengo vai vender... para o mercado interno. Então, a gente não está falando de um jogador de 35 anos. A gente está falando de um jogador de 27 anos de idade. Então, é óbvio que para o Flamengo é melhor renovar o contrato, nem que seja para negociá-lo. Porque a negociação, não acredito que clubes da Europa hoje tenham um grande interesse no Gabigol, porque ele teve passagens frustradas por lá, uma passagem, mas por vários clubes e frustradas por lá. Com técnicos diferentes, isso tira um pouco realmente o interesse. Já é um cara de 27 anos que não é a idade que os jogadores sul-americanos costumam ir para a Europa, mas hoje existem tantos outros mercados, onde você pode também ganhar um dinheiro, que é óbvio que para o Flamengo era melhor ter esse cara sob contrato e dizer, tudo bem, você quer ir embora? Vamos lá, vamos negociar, vamos procurar um destino, mas o Flamengo pode ganhar um dinheiro na negociação do Gabigol. Se chegar julho, o Flamengo não vai ganhar nada e isso acho que não é positivo para o clube. Mas aí eu entendo o fato do que o Pascoal está falando. A tal da faca e o queijo na mão para a renovação de contrato. Nesse sentido, é o Gabigol quem vai decidir se ele quer ou não renovar. Só acho que pelo tamanho do Flamengo, pela grana que o Flamengo tem hoje, pelo tamanho do seu treinador, não vai ter barganha de espaço no time para que eu assine uma renovação. Eu não vejo isso não vai existir. Não. Para mim é o contrário, Djalma. Para mim a decisão passa em compreender que a fase no Flamengo hoje é outra, existe ali uma renovação de elenco e de time, que, né, se a gente pegar 2019, tem pouquíssimos remanescentes. Então, eu acho que a compreensão dele vai ter que ser maior se ele quiser ficar no Flamengo.
Dani, assim, quando o Pascoal fala que ele tem a faca e o queijo na mão, eu entendo perfeitamente, porque ele está terminando o seu contrato e tem a possibilidade de ficar livre. Mas mesmo com essa faca e o queijo na mão, eu acredito, né, não é uma certeza também, mas eu acredito que o objetivo maior dele seja a titularidade do Flamengo. Ele quer voltar a essa titularidade até para que ele possa, numa renovação, pleitear não só tudo o que ele fez, né, porque isso é claro, mas também o que ele vem fazendo, o que ele pode fazer ainda pelo clube. Então, assim, ele está numa situação confortável de repente, escolher se ele quiser ir para outro lugar. Mas eu acredito que o maior objetivo dele é recuperar essa posição no Flamengo e ser titular, porque é um lugar onde ele é ídolo, ele se sente bem, está à vontade, recebe muito bem. Então, assim, às vezes não tem essa vontade de mudar apenas pelo lado financeiro. Ele está feliz num clube vencedor, que vive um grande momento, o Flamengo. Então, acredito que o objetivo dele é recuperar essa posição, para aí sim brigar por mais um grande contrato, que aí é direito seu, normal, faz parte do trabalho. Só que quando chegar esse momento, né, Pascoal, que ele pode ter a sequência, se o Pedro não tiver, tem todo um contexto de se acontecer ou não. Já vai ter passado esse período, porque a Copa América, se eu não me engano, começa 10 de julho, não é isso? Isso. Então, finalzinho de junho ali, meio de junho, deve se apresentar quem vai à seleção. Vai estar muito em cima dessa renovação. Tudo, assim, tudo detalhe que quando fica na parte final de contrato para o jogador, na parte final do contrato, a lei que abrange esse aspecto dos 6 meses antes do fim do contrato, que pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, essa é uma lei que pressiona o clube a fazer uma negociação. E a negociação, muitas vezes, nem está nas mãos do clube. O clube tem que fazer uma proposta muito acima do que gostaria, ou então uma proposta, aquela que possa atingir um nível que o jogador gostaria. O Gabriel hoje, se eu estiver muito enganado, ele é um dos maiores salários do Flamengo. Se não for o maior, ele é um dos maiores salários. Não é mais o maior, não. Tem uns 2 ou 3 maiores que o dele, mas não chega a ser pouco dinheiro, não, Pascoal. Não. Eu nem vou discutir esse assunto. Como você disse, eu não faço conta com o dinheiro dos outros, né? Não dá para a gente fazer conta com o dinheiro dos outros. Então, fica muito mais na mão dele, das pretensões, do que ele imagina, dele ter 27 anos, dele já ter essa identificação. Então, acho muito que fica para ele resolver. Sim. Fica para ele resolver. Aquela manifestação do presidente do Flamengo, eu não falei, não discuti com ninguém, não sei o que aconteceu, eu não tenho essa conversa do Gabigol com o dirigente do Flamengo, eu não sei, o Gabigol é uma conversa que eu vou resolver, não chegou a mim isso, sabe? Isso vai deixando, então, o jogador olha e fala assim, estão querendo? Aí vem o Brasil e fala, não, pelo sim ou pelo não, eu vou resolver isso aí. Então, o jogador fica, pera um pouquinho, eles estão querendo ou não, sabe? De que forma isso vai ser feito? Então, sempre tenho, eu sempre tenho um pé atrás a respeito dessa situação. O Gabriel adora o Flamengo, é ídolo do Flamengo, mas eu tenho um pé atrás com isso. A diretoria não quer externar o assunto, mas acaba fazendo isso, respondendo de uma maneira que não é boa para o jogador, né? O sistema defensivo do Flamengo está se mostrando cada vez mais inexpugnável. Vamos pegar esse gancho dessa história e vamos botar aqui, tem uma matéria boa do Globo Esporte, mostrando justamente a questão dos gols. Olha aqui, olha que coisa interessante. Vou puxar aqui para vocês. Vou dividir a tela aqui e vou botar a matéria para vocês. Matéria muito interessante do Globo Esporte. Olha aqui. Olha só. Tite tem... Já está na tela? Deixa eu ver. Já está na tela. Tite tem a menor média de gols sofridos entre técnicos do Flamengo nos últimos 10 anos. Cara, isso é coisa para chuchu, hein? Isso é coisa para chuchu. Nós estamos em 2024, ou seja, desde 2014 não tem um técnico com uma média de gols sofridos tão baixa. Vamos ver aqui a lista. A lista é interessante. Olha aqui. Com 24 jogos no comando do Flamengo, aí está contando, portanto, os jogos do Brasileiro do ano passado, aí o Flamengo sofreu gols, sendo 12 no final do ano passado, e a outra metade, neste início de temporada,
Tite, por enquanto, não pegou nem o top 5 dos mais equilibrados. Quando está falando de equilibrado aqui, é porque eles relacionaram também os gols feitos. Vou mostrar depois para vocês. Mas, por outro lado, e muito em função do desempenho defensivo em 2024, ele é o técnico com a menor média de gols sofridos, 0,5. É como se a sua equipe sofresse um gol a cada 2 partidas. Mas aí, insisto, estão entrando, os gols sofridos no final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Olha lá, menor média de gols. Tite, 2023 e 2024. 0,50. 12 sofridos em 24 jogos. É muito pouco. O Dorival, que ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores, e não teve um período tão grande assim. Não, estamos falando do Dorival de 2018. Perdão. Não é o Dorival campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. O Dorival de 2018, que foi mandado embora pelo Bandeira, né? Lembra disso? O Bandeira assume, manda o Dorival embora e contrata o Jorginho, que foi um desastre. O Dorival tem 0,58. O Carpegiani, também em 2018, 0,65. Agora, o Barbieri, 0,74. Muricy Ramalho, que muita gente nem lembra que passou pelo Flamengo, porque foi uma passagem relativamente curta, 0,80. Jorge Jesus, 0,82. Mas aí nós vamos ver, em compensação, o ataque. 35 gols sofridos em 42 jogos. Sofreu bastante gol, mas vai ver quantos fez. Dorival Júnior, aí sim, em 22, quando ganha a Copa do Brasil e a Libertadores, 35 gols sofridos em 42 jogos. E Reinaldo Rueda, em 2017, 0,84 sofridos em 31 jogos. Então, essa é a média de gols sofridos dos últimos técnicos do Flamengo. O Tite é primeiro disparado numa lista. Bom, depois a lista vai embora, né? Tem até Ney Franco aqui, aí não interessa. Agora, no quesito ofensivo, Tite fecha o top 5 com média de 1,87 por partida. Olha que coisa interessante. O Renato Gaúcho é o técnico com maior média de gols marcados. Porque o Renato, se vocês lembrarem, o Flamengo com ele disparava goleada em cima de goleada. O que faltou ao Renato Gaúcho, muita gente esculhamba o trabalho do Renato Gaúcho. Eu não acho que o trabalho do Renato Gaúcho tenha sido desastroso no Flamengo. Ele não soube lidar com as contusões e com as coisas que começaram a desfalcar o time. Ali ele não teve capacidade técnica de encontrar soluções. E ele aí, embora tenha ido à final da Libertadores e tenha sido segundo colocado no Campeonato Brasileiro, ele acabou, vamos assim dizer, sendo massacrado por muita gente que já não gosta dele. Eu repito, eu não acho o Renato Gaúcho mau técnico e não acho que o trabalho dele no Flamengo tenha sido desastroso. Você vê como é que são as coisas, né? Ele foi técnico com maior média de gol, 2,35, gente. Mais de 2 gols de média por partida. E vamos ser francos, se o Andrés Pereira não escorrega, ou se aquela bola chutada pelo Michael no último minuto do jogo não sai meio metro, o Flamengo teria sido campeão da Libertadores, cara. Aquela bola do Michael podia ter entrado tranquilamente. Ele entrou livre na cara do Everton. Tirou do Everton, tirou também do gol meio metro. Se o Flamengo ganha aquela Libertadores, o Renato Gaúcho estava sendo endeusado durante muito tempo. O Flamengo perdeu, é aquela história. O Flamengo não aceita determinado tipo de derrota. O Renato foi embora. Não acho que o trabalho dele também tenha sido brilhante, não é nada disso que eu estou falando. Eu só acho que não foi também a draga que muita gente acha. Enfim, o ataque dele era o mais positivo. O segundo, claro, é o do Mister. 2,26 com 129 gols marcados em 57 jogos. Claro, o que diferencia o trabalho do Renato Gaúcho para o do Jorge Jesus? O Jorge Jesus ganhou tudo. O Renato Gaúcho não ganhou nada. O Renato Gaúcho, que sempre cantou e disse em prosa e verso que o dia que ele tivesse o time de 200 milhões, que era mole, ele até fez o time jogar bonito em determinadas situações, fazer muitos gols, mas não ganhou nada. Então, a verdade é essa. O terceiro é o Vitor Pereira, que aí você percebe como é que, às vezes, fazer muito gol não é também o bastante. Porque o Vitor Pereira foi o terceiro com 2 gols, 2,0 de média de gol. Uma boa média de gol, mas vamos ver o Vitor Pereira, vamos voltar aqui e vamos ver o Vitor Pereira em gols sofridos. Vitor Pereira em gols sofridos é o 18º, com 1,33, com 24 gols sofridos em 18 jogos. Ou seja,
o Vitor Pereira tinha uma média de 2 gols a favor, mas uma média de contra de 1,3. Então, aí sim é o tal do equilíbrio que o Tite fala, né? Curiosamente, o Tite é 5º lugar e o 6º é o Paulo Souza. Mas, novamente, o Tite é o 5º lugar com 1,87, em compensação é o primeiro com gols sofridos. Esse é o equilíbrio que ele fala. O Paulo Souza, por aqui, fazia 1,84. Vamos ver qual é a Paulo Souza, aquela anta daquele Paulo Souza, em termos de gols sofridos. 12º, com 0,90. Enfim, eu acho bastante interessante esse tipo de numerária. Não sou, e vocês me conhecem, vocês sabem, que eu não sou um adepto ferrenho da numerária. Eu acho que, como dizia um grande amigo meu, Cláudio Dueck, que era um gênio de finanças e foi diretor financeiro do clube, tudo, quando eu pedia determinados balanços para ele, do Extra, e reclamava de uma coisa ou outra que eu achava que não era assim, tá? Ele dizia assim: Renato, se você quiser, a gente faz. Número, você tortura para o lado que você quiser. Com os números na mão, você tortura ele para dizer que você é um gênio ou tortura para você dizer que o cara é uma besta. Claro que não é, isso é um exagero, mas é uma coisa que realmente os números frios muitas vezes não dizem nada. Mas esses números de gols sofridos e gols feitos são interessantes, né? Vamos continuar então aqui. Deixa eu novamente ler aqui um pouco mais. Marcelo Paz, que é um ótimo dirigente de Fortaleza, reconheço, mas ele deu um golpe lá. Ele transformou o Fortaleza em SAF sem que ninguém comprasse e investisse nada. Ele fez uma canetada e transformou o Fortaleza de agremiação social clubística em empresa social, sociedade anônima. E aí o que ele fez? Renunciou ao cargo de presidente e virou o CEO da SAF. Não sai nunca mais. Não conseguem mais tirar ele. Só se ele quiser sair. Ah, mas é legal porque ele é muito bom. Ele é muito bom agora. Ninguém sabe daqui a 5 anos se ele vai continuar muito bom. As pessoas mudam. As pessoas, às vezes, despirocam. Então, mas o Landim, o sonho dele era esse. Se o Landim não tivesse o impedimento dos conselhos dos clubes, do Conselho Deliberativo e por aí mais, fiscal e coisas do gênero, ele já teria feito isso. Ele já teria transformado o Flamengo em SAF e se auto-intitulado o CEO da SAF. Mas ele sabe que ele não consegue fazer isso no Flamengo. Então, o que ele quer fazer? Ele quer fazer uma SAF para o estádio. A jogada é inteligente. O Landim é um cara muito inteligente. Ninguém ganha a grana que ele ganhou e faz até, de certa forma, um trabalho brilhante no Flamengo da parte de grana, sem ser inteligente. Mas o que ele quer? Ele quer que o Flamengo compre o estádio já como sociedade anônima. Entra como sociedade anônima com sócios que serão, vamos assim dizer, os donos ou os co-donos do estádio. Não sei se o Flamengo aceitará que o investidor do estádio seja ele o dono do estádio, com mais de 50%. Talvez seja 49%, 51%, enfim. Mas, enfim, entra uma grana que vai possibilitar a construção do estádio sem que o Flamengo se descapitalize. Porque quando a gente fala em estádio, a gente está falando de coisa de 3 bilhões para cima. 3 bilhões. Aí muita gente pode dizer, mas o Flamengo fatura 1 bilhão por ano. Calma, queridos. O Flamengo fatura mais de 1 bilhão por ano, mas gasta quase 1 bilhão por ano também. E tem como lucro 200 milhões, 300 milhões, aí por aí. Basta ver os balanços do Flamengo. Então, não é fácil para clube nenhum. Tanto que você vê que o Corinthians foi atrás do Lula e a Caixa foi quem financiou o estádio, e até hoje ele não conseguiu pagar. O Palmeiras foi atrás da W Torre e agora está aquela confusão toda, o pessoal brigando com a W Torre brutalmente, a W Torre devendo dinheiro, não fazendo a manutenção do gramado, enfim, uma confusão infernal. O Flamengo, eu vou dizer uma coisa para você, em termos de utilização no time, ele vai ser cada vez menos utilizado. Que agora chega o Léo Ortiz, passa a ser Léo Ortiz, Léo Pereira e Fabrício Bruno. Desses 3, 2 são titulares, o outro é o primeiro reserva. Aí sobra o Davi Luiz. Tem mais um outro zagueiro que eu não estou me lembrando. Acho que é o Cleiton quem tem ficado no banco, né? Ou tem mais um outro. Eu não sei. Eu acho o seguinte, eu não mandaria o Davi Luiz embora, assim. Não quero mais. Mas se já aparecer alguém com uma boa proposta para ele, Davi Luiz,
é bom lembrar que o David Luiz ganha uma grana no Flamengo. Isso baixaria a folha salarial suficientemente para se contratar um outro jogador caro também. Mas, enfim, está surgindo essa notícia aí, eu queria dividir com vocês, que fala-se no Fluminense e fala-se também no Fortaleza. Essa questão do Gabriel aqui eu já conversei com vocês. Agora, tem mais uma outra história aí sobre um outro atacante, deixa eu ver aqui, é um paraguaio, o Júlio Miguel Neto, diz que o atacante Ramon Souza, do Talleres, ex-time de Rodrigo Garro, do Corinthians, também interessa ao Flamengo. E as informações que vêm de lá é que esse Ramon Souza era melhor jogador, era mais importante no Talleres do que o próprio Rodrigo Garro, que está no Corinthians e que está dando a impressão de ser bom jogador. Bom jogador. Daqueles jogadores que talvez o Flamengo tenha comido mosca, né? Não para ser titular, mas para ser justamente um banco ali legal para o Arrascaeta. Fala-se nesse Souza agora, não sei. Também, de qualquer maneira, qualquer jogador do exterior agora é só na janela do meio do ano. A janela do meio do ano é que vai decidir isso tudo. Né? Tem mais alguma coisa aqui que eu tenha separado para vocês? Aguenta aí. Do time todo, obviamente, algo que é preparado pela comissão técnica e, claro, comandada pelo treinador Tite. Então, parabéns aí à comissão técnica, ao elenco, porque é um grande marco e, de fato, o Flamengo pode pensar em terminar o Campeonato Carioca sem sofrer gols. Sejamos francos, vencer o Fluminense de novo ou empatar em 0-0, nenhum absurdo. Pegar o Nova Iguaçu, pegar o Vasco, não vejo nenhum absurdo o Flamengo vencer os 2 jogos ou até mesmo empatar em 0-0 os 2 jogos. Então, galera, nenhum absurdo o Flamengo terminar, a torcida, a diretoria, a comissão técnica imaginar terminar esse campeonato com apenas 1 gol sofrido. E lembrando, o Flamengo sofreu esse gol, mas não foi o Tite, não. E nem os jogadores comandados por Tite. Na época era o Mário Jorge e a garotada, sub-20, sub-23. Então, justamente o Nova Iguaçu que fez o gol no Flamengo, se eu não estiver enganado. Vamos falar agora de mercado da bola, porque de acordo com o jornalista Júlio Miguel Neto, o Flamengo analisa uma proposta de empréstimo por 1 ano ao Manchester United pelo atacante Antony. O Flamengo tem o desejo de contar com brasileiros na janela do meio do ano. Antony tem 24 anos e vive um momento de instabilidade lá no clube inglês, porque o atacante não tem tido espaço na equipe, que pagou quase 100 milhões de euros em 2022. Segundo o Júlio Miguel, os ingleses têm o interesse de emprestar já na próxima janela e ver o Flamengo como um bom destino. Vale lembrar que os clubes já fizeram um negócio semelhante com o Andrés Pereira em 2021. Um grande empecilho ainda, de acordo com o jornalista, no negócio é a briga que o Antony teve com a namorada em setembro do ano passado. Outro fator que pode pesar contra é que o empresário do Antony é o mesmo do Gabigol, o Júnior Pedroso. Há uma rusga e mal-estar pela renovação de contrato com o Gabigol não ter sido feita. Então, tá aí a informação Flamengo. Nação, esse aqui foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fla React, assim como trazendo conteúdos aqui nessa manhã dessa quarta-feira aqui para vocês aí, trazendo as novidades aí. Se possível, reforço aí que o Flamengo planeja aí fazer uma proposta oficial aí pelo meio atacante aí Antony, que atualmente tem 24 anos aí e atua aí no futebol da Inglaterra, no Manchester United, joga a Premier League. O Flamengo planeja aí fazer essa proposta de empréstimo por 1 ano aí, junto com o Manchester, né? E o Manchester vê com bons olhos o Flamengo, né? O Flamengo já fez contato já com o Manchester, já tem histórico, né, de negociação, tanto com o Andrés Pereira. Foi desse jeito aí, o Flamengo pediu por empréstimo aí, mas no final devolveu. O Andrés Pereira não quis aí assumir a compra definitiva do atleta, mas saiu todo o kit com o Manchester United. O Flamengo tem moral lá para chegar lá novamente aí e tentar aí esse empréstimo por 1 ano aí com atacante aí, ponta esquerda de 24 anos, o brasileiro Antony. Isso aí, nação. Se você gostou do nosso conteúdo aqui no YouTube, do nosso canal, puder nos ajudar aí, deixe seu like, se inscreva, ative o sino e compartilhe nossos vídeos com seus amigos, galera.